E se eu te dissesse que as melhores lições sobre estratégia de negócios não estão nos livros de gestão, mas, sei lá, na savana africana? Pois é, hoje a gente vai deixar de lado as metáforas de guerra, de esportes e mergulhar em algo mais fundamental: a biologia. Vamos olhar para o mercado como se fosse um ecossistema de verdade, com predadores, presas e umas regras de sobrevivência que, olha, são surpreendentes. Por muito tempo, a gente se acostumou a ver estratégia como um grande campo de batalha. Um jogo de soma zero, sabe? Para um ganhar, o outro necessariamente tem que perder. Só que essa mentalidade, ela é uma armadilha. No mundo de hoje, onde o concorrente de ontem pode ser o parceiro de amanhã, pensar só em nós contra eles não é só limitado, é perigoso para a sobrevivência do negócio. A grande virada de chave é exatamente essa aqui. Em vez de focar em como destruir um único concorrente, a biologia nos convida a entender o ecossistema inteiro. E nesse sistema, as empresas não só competem, não? Elas também cooperam, dependem umas das outras e, o mais importante, elas coevoluem. Ou seja, se adaptam juntas às mudanças do ambiente. É uma dança. Tá, mas como é que a gente navega nessa selva? Bom, esse aqui é o nosso mapa de hoje. Primeiro, vamos entender por que as velhas estratégias estão falhando. Depois, vamos aprender com a natureza a pensar em ecossistemas. Aí, vamos usar uma ferramenta poderosa, a curva do predador alfa, para identificar os momentos-chave para agir. Também vamos quebrar alguns mitos e, lá no final, a ideia é ajudar a encontrar o verdadeiro lugar de cada um nesse mundo selvagem. Pensa um pouco. Hoje, uma crise na cadeia de suprimentos lá do outro lado do mundo pode, de repente, paralisar uma produção inteira aqui. Uma startup que nasceu numa garagem pode mudar as regras de um mercado inteiro em questão de meses. O ambiente de negócios definitivamente não é mais um tabuleiro de xadrez previsível. As estratégias antigas, baseadas em estabilidade, elas simplesmente não se aplicam mais. A gente precisa de um novo mapa. E se a resposta para tudo isso não tiver em Harvard, mas na Amazônia? A natureza passou milhões de anos testando o que funciona, sabe? Criando sistemas resilientes, adaptáveis. Quando a gente aplica esses modelos ecológicos aos negócios, a gente ganha uma visão muito, mas muito mais completa e poderosa de como competir e prosperar de verdade. Agora, dá uma olhada nesse gráfico. É o famoso modelo de Lotka-Volterra, e ele é a chave de tudo. Basicamente, ele mostra como as populações de predadores e presas, tipo raposas e coelhos, dançam num ciclo que nunca acaba. Muitas presas alimentam mais predadores. Muitos predadores diminuem o número de presas, o que, por sua vez, derruba a população de predadores. Pensa só, o boom de apps de streaming, os predadores, e o impacto que isso teve na TV a cabo, a presa. É exatamente esse mesmo ciclo dinâmico que acontece nos mercados. E isso nos leva a um conceito central: o ecossistema de negócios. Não se trata mais de uma empresa isolada. Não. É uma rede super complexa de fornecedores, parceiros, clientes e até concorrentes. O exemplo clássico, claro, é a Apple. A Apple não vende só iPhones, né? Ela orquestra um ecossistema gigantesco de desenvolvedores, criadores de conteúdo, fabricantes de acessórios. A força dela não está só no aparelho, mas na saúde de todo esse ecossistema. Ok. Mas como é que a gente pode visualizar e até prever esse ciclo de vida nos negócios? Bom, para isso, usamos uma ferramenta bem poderosa chamada curva do predador alfa. Pensa nela como um mapa que modela o ciclo natural de ascensão e queda, não só de empresas, mas de estratégias, de produtos, de ideias. Essa curva se desenrola em 4 atos, basicamente. Primeiro, a novidade. Uma ideia nova, um produto diferente surge, tipo os primeiros carros elétricos. Depois vem o abismo. Essa é a fase mais difícil, onde a maioria das inovações morre na praia, não consegue ganhar tração. Se a ideia consegue cruzar esse abismo, ela vira a ortodoxia, o novo padrão do mercado, o predador alfa, pensa na busca do Google. Mas o topo, a gente sabe, é um lugar temporário. Inevitavelmente, vem o declínio, quando a novidade se desgasta e uma nova curva lá embaixo já está começando a surgir. Entender a curva é o primeiro passo, mas o poder de verdade está em saber onde se está nela e, principalmente, quando agir. Em estratégia, o timing não é só importante, ele é tudo. Existem momentos críticos que definem quem sobrevive e quem vira peça de museu. O ponto alfa é para os corajosos. É quando a empresa dominante, lá no auge do seu poder, decide canibalizar a si mesma para criar o futuro. Imagina a Netflix abandonando o negócio super lucrativo de DVDs para apostar tudo, mas tudo mesmo, no streaming. É um movimento proativo, de altíssimo risco, mas é o tipo de coisa que garante a liderança por mais uma geração. Já no ponto beta, a mudança ainda está lá no horizonte. É um sinal fraco no radar. Líderes espertos percebem isso. Aqui,
O custo de experimentar, de testar coisas novas, ainda é baixo. É o momento perfeito para investir em startups promissoras ou formar parcerias estratégicas. Pensa no Facebook comprando o Instagram antes que ele virasse o gigante que é hoje. Isso há um movimento beta clássico. O ponto gama é o bar da última chance, a saideira. Agora a mudança não é mais um sinal fraco, é um alarme de incêndio tocando alto. O problema, agir agora é um ato de desespero, é caro, é muito mais difícil. É a Nokia tentando adotar smartphones quando o iPhone e o Android já dominavam o mercado. A inovação ali já não era uma opção, era uma luta pela sobrevivência. E qual é o grande objetivo de toda essa ginástica estratégica? É alcançar o ponto ômega. Pensa nisso como pular de um cavalo que está desacelerando para um que está começando a correr sem cair no chão. É a transferência inteligente de recursos, de pessoas, da curva antiga para a nova. É assim que uma empresa se mantém líder em vez de se tornar a próxima presa. Agora, um mito bem comum é achar que essa teoria é só sobre matar ou morrer. Mas, na verdade, é muito mais sutil que isso. Existem perigos internos que podem sabotar qualquer inovação e também diferentes papéis de sucesso que dá para desempenhar no ecossistema. O perigo nem sempre vem de fora. O Dave Snowden descreve umas armadilhas internas que são verdadeiras matadoras de inovação. Por exemplo, a caixa de conforto, que é quando a gente pega uma ideia radical e dilui tanto ela que fica parecendo algo familiar e seguro. Ou a estratégia Gollum, sabe? Onde uma inovação poderosa, escondida, tratada como o precioso e nunca vê a luz do dia. Essas são falhas de cultura que impedem qualquer adaptação. E um dos maiores perigos internos tem até um nome, o hipopótamo alfa. E atenção, não vamos confundir com o predador do mercado, hein? O hipopótamo alfa é aquele líder dentro da empresa que é tão dominante que a opinião dele simplesmente abafa qualquer debate. Aí a equipe para de buscar a melhor solução e passa a buscar a aprovação do chefe. Isso é fatal para a inovação. No Skype, por exemplo, tinha um executivo que, para não ser esse hipopótamo, se recusava a tomar as decisões, agindo só como um facilitador do processo. Uma tática bem inteligente. Mas aqui vai a boa notícia. Nem todo mundo precisa ser o lobo. A beleza de um ecossistema é que ele sustenta diversas formas de vida. O sucesso não se resume a ser o predador alfa, não. Existem outros papéis estratégicos igualmente viáveis e muitas vezes até mais inteligentes. Uma empresa pode ser o pilar, por exemplo. Pensa na Microsoft com Windows, criando uma plataforma estável onde outros inovam. Pode ser a hiena, prosperando nos nichos criados pelo predador dominante, tipo as consultorias que certificam metodologias famosas. Ou pode ser o agente conectivo, que nem a Amazon, que conecta compradores e vendedores, desintermedia o mercado e nesse processo acaba se tornando um novo predador alfa. Ok, já vimos a teoria, as ferramentas, os papéis, agora vem a parte mais importante. Como é que a gente aplica essa lente do ecossistema para entender o nosso próprio lugar na selva? Olha, essa citação resume perfeitamente o jogo atual. A batalha não é mais de empresa contra empresa, é de ecossistema contra ecossistema. A guerra dos smartphones, por exemplo, não era o iPhone contra um celular Galaxy, era o ecossistema iOS da Apple contra o ecossistema Android do Google. Uma batalha travada por desenvolvedores, fabricantes, criadores de conteúdo, todo mundo junto. E para a gente fechar, fica a pergunta que realmente importa. Olhando para uma empresa, ou mesmo para uma carreira, onde ela está na curva? É o predador complacente, confortável, aproveitando o sucesso de agora? É o desafiante, que está lá embaixo construindo a próxima curva? Ou será que está prestes a se tornar a próxima presa? Entender a própria posição no ecossistema, pessoal, não é um exercício acadêmico. É o primeiro e o mais crucial passo para garantir a sobrevivência nessa selva tão imprevisível dos negócios.